Na segunda parte do módulo 5, eu trago um plano de aula, tá certo? O título da aula, oralidade e escuta atenta. Então, veja que a oralidade, ela também pressupõe uma escuta. É a mesma coisa da leitura também, tá? É o que a gente encontrou também na leitura. Qual a finalidade da aula? Refletir sobre o relato oral, registro formal e informal. Esse aqui já é do terceiro ano do ensino fundamental. O gênero são fábulas e provérbios. O objeto do conhecimento, relato oral, registro formal e informal. Prática de linguagem, oralidade. Bom, gente, então qual é o cerne dessa aula, né? Qual a finalidade da aula? Refletir sobre o relato oral, registro formal e informal. E qual é o gênero a ser desenvolvido? Fábulas e provérbios. A gente pressupõe, então, que as crianças, os estudantes, foram expostos a fábulas e provérbios né, de modo oral, e elas vão precisar fazer a mesma coisa, né? Recontar, na verdade, e refletir sobre isso, sobre esse reconto, tá certo? Por isso que o título da aula é oralidade, escuta atenta, exatamente porque a proposta é permitir que se reflita sobre os relatos das fábulas e dos provérbios, certo? E aqui eu trago uma reflexão da Có e da Elias, né? O texto falado apresenta-se em si fazendo, isto é, em sua própria gênese, tendendo, pois, a pôr a nu o próprio processo da sua construção. Em outras palavras, ao contrário do que acontece com o texto escrito, em cuja elaboração o produtor tem maior tempo de planejamento, podendo fazer rascunhos, proceder a revisões e correções, modificar o plano previamente traçado, no texto falado, planejamento e verbalização ocorrem simultaneamente, porque ele emerge no próprio momento da interação. Então, veja bem, esse meu texto, né? Não o que eu leio, mas o que eu falo, é um texto espontâneo, ou seja, ele apresenta-se em si fazendo, né? Tendendo a pôr a nu o próprio processo da sua construção, tá? É diferente de um texto escrito, mas isso não quer dizer que ele seja menor, né? E por não ser menor, por ter a mesma importância de um texto escrito, é que a oralidade precisa ser orientada, precisa ser guiada, tá certo? Para que ela se efetive em sua inteireza mesmo, tá? Vamos só terminar de reler aqui, né? Em outras palavras, ao contrário do que acontece com o texto escrito, em cuja elaboração o produtor tem maior tempo de planejamento, podendo fazer rascunhos, proceder a revisões e correções, modificar o plano previamente traçado, no texto falado, planejamento e verbalização, ou seja, verbalizar, falar e planejar, pensar, ocorrem simultaneamente porque ele emerge no próprio momento da interação. Então veja que isso é o que diferencia, o que na verdade não diferencia, mas particulariza, né, a oralidade. Exatamente essa simultaneidade, né? Planejamento e verbalização ocorrem simultaneamente. Então, gente, assim nós concluímos as reflexões sobre os conteúdos e didática do ensino de língua portuguesa para séries iniciais do ensino fundamental, trazendo uma radiografia, uma síntese do que são esses eixos para a BNCC, certo? O meu objetivo foi caracterizar cada um dos eixos, trazer como forma de contemplar os próprios objetivos da disciplina, planos de aula, né, para que vocês tenham uma forma de comparar aquilo que vocês produzem com aquilo que está sendo produzido por aí. Eu tenho certeza que vocês já fazem buscas, né, pela internet por planos de aula, mas ao invés de simplesmente copiar e colar, tentem reproduzir um modelo. O que seria isso? Você traz aquele modelo, né, de plano de aula e a partir dele adapta para a sua necessidade,
tá? Então, ao invés de só copiar e colar indiscriminadamente, tentem fazer essa readaptação para a sala de aula de vocês, para as crianças que vivem ali naquele espaço, tá certo? E que dividindo aquele espaço, mesmo dividindo aquele espaço, tem vivências muito próprias, muito típicas, muito pessoais, muito particulares, tá? Então, eu gostaria de relembrá-los, né? De relembrá-los como o componente língua portuguesa está incluído na área de linguagens, né? Os eixos de integração considerados na BNCC de língua portuguesa são aqueles já consagrados nos documentos curriculares da área, correspondentes às práticas de linguagem, oralidade, leitura e escuta, produção escrita e multissemiótica. Mais uma vez lembrando a vocês, quando na BNCC você lê multissemiótica, na verdade você está lendo que o texto pode ser visual, pode ser sonoro, pode ser, sabe? E texto visual pode ser tanto uma pintura quanto um vídeo. No vídeo é um texto sincrético, né? Por quê? Porque tá ali a imagem em movimento, existe as falas dos personagens, às vezes uma sonoplastia, ou seja, uma música. Então, quando a BNCC fala de multissemiótica, ela na verdade está falando desse diálogo entre as artes, tá certo? Esse diálogo entre as linguagens. E análise linguística e semiótica, que envolve conhecimentos linguísticos sobre o sistema de escrita, o sistema da língua e a norma padrão, textuais, discursivos e sobre os modos de organização e os elementos de outras semioses. Então, gente, sempre muito importante lembrar disso, tá? Muito importante lembrar que a BNCC está engajada no sentido de ampliar a concepção de texto e incluir vários textos produzidos, familiares do nosso aluno, né? Produzidos em outro âmbito que não seja um livro, né? Mas sim o lugar em que eles mais passam o tempo às vezes, que são nas redes sociais, é isso? Nas redes sociais, em plataformas, né? Consumindo muitos produtos, tendo contato direto e cotidianamente com novos gêneros que surgem, que emergem dessa cultura digital, dessa cultura virtual, tá? E aí, só para a gente terminar, né, eu gostaria de voltar aqui no que caracteriza os eixos, né? E no ensino fundamental, anos iniciais, no eixo oralidade, aprofundam-se o conhecimento e o uso da língua oral, as características de interações discursivas e as estratégias de fala e escuta em intercâmbios orais, né? Veja, mais uma vez, interação, intercâmbio. Na análise linguística semiótica, sistematiza-se a alfabetização, particularmente nos 2 primeiros anos, e desenvolvem-se, ao longo dos 3 anos seguintes, a observação das regularidades e a análise do funcionamento da língua e de outras linguagens e seus efeitos nos discursos. Então, de que modo a pessoa que produz o texto, né, como ela produz o texto, para que finalidade, tudo isso vai ser tema exatamente dessa análise linguística. E no eixo leitura e escuta, amplia-se o letramento por meio da progressiva incorporação de estratégias de leitura em textos de nível de complexidade crescente, assim como no eixo produção de textos, pela progressiva incorporação de estratégias de produção de textos de diferentes gêneros textuais. E aí eu volto para um ponto que eu lembro que eu falei, mas eu tenho certeza que não frisei tanto quanto deveria, que é exatamente a questão do nível de complexidade crescente e progressiva incorporação de estratégias de produção de texto. Então, progressiva incorporação de estratégias de leitura, progressiva incorporação de estratégias de produção, nível de complexidade crescente, certo? Então, isso já traz para a gente um dado importante. As coisas acontecem em um processo. A alfabetização não seria diferente. Então, é importante que a gente consiga
orientar esses alunos no sentido de que eles vão se apropriando progressivamente mesmo, paulatinamente mesmo, certo? Dentro dessa complexidade crescente que são os temas da língua portuguesa, tá? Então aqui eu encerro essa nossa revisão, esse nosso debate, tá certo? Acerca da didática e dos conteúdos do ensino de língua portuguesa, mas antes eu gostaria de socializar com vocês, né, esse referencial teórico, que é um referencial que está no plano de aula de vocês, tá certo? Mas que para esses slides eu usei esse, tá? Da Inguedora e da Wanda, Ler e Escrever, Estratégias de Produção Textual. Ele está na Biblioteca Virtual Pearson, que é a biblioteca que vocês têm acesso, tá bom? Então, além desse texto, tem esse aqui também, que está nos slides, né? Análise de Textos, Fundamentos e Práticas, da Irandé Antunes, mas também tem desse livro, Língua, Texto e Ensino. Esse aqui também tem nos slides, tá? Carlos Alberto Faraco, Linguagem Escrita e Alfabetização, Texto e Gramática, da Maria Helena de Moura Neves, também está como referencial teórico, tá? E aqui aquilo que eu falei para vocês, a fonte dos planos de aula é a revista Nova Escola, foi retirado desse endereço, tá bom? Quem quiser ter acesso a eles diretamente, pode digitar diretamente, ou quem quiser conhecer o site, digita Nova Escola. Quem quiser conhecer, que ainda não conhece, né, que eu acho difícil, digita Revista Nova Escola e lá você tem acesso a um material muito bom, tá? E era isso que eu gostaria de dizer para vocês, que eu gostaria de explicar para vocês sobre conteúdos e didática do ensino de língua portuguesa para séries iniciais do ensino fundamental. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, tá certo? Agradeço muito a atenção de todos vocês e me coloco à disposição para que a gente possa conversar, para que a gente possa dialogar, tá certo? Dentro do âmbito dessa disciplina, tá? Que é uma disciplina muito rica. Ela é uma disciplina ampla, percebam que ela tem 75 horas, é um pouquinho maior do que o padrão das disciplinas, que são 60 horas. Então, isso significa que é uma disciplina que exige muito de nós, é uma disciplina que vai exigir muito daquilo que a gente até já conhece, daquilo que a gente já sabe, né? Porque o grande desafio de ensinar a língua portuguesa para nós hoje é exatamente compreender essa diversidade de gêneros, diversidade de expressões, estar apta a aprender com os nossos alunos, porque eles, na verdade, é que têm que nos ensinar, né? E a gente ressignificar esse ensinamento, né? Ressignificar aquilo que a gente aprendeu com eles a partir da vivência deles, né? E trazer para a escola uma forma de sistematizar esse saber. Então, veja que é algo que é cíclico, tá certo? Nós devemos aprender com os nossos alunos ao mesmo tempo em que devemos ensiná-los a praticar, a viver nesse meio de gêneros novos, nesse meio da virtualidade, que traz tanta coisa diferente todo dia, né? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu peço que concluam, que façam as atividades, os fóruns, tá certo? E que estejam presentes na nossa aula online, tá bom? Um abraço em todos e até uma próxima oportunidade.